Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o nosso Deus nesta manhã. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus. Ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, meu Pai, de estar de pé sobre a face dessa terra. Pai, de poder dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a mão do Senhor, ó Pai, tem nos sustentado, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, ó Deus. Ó Pai, que nós venhamos ser, ó Deus, como um sacrifício vivo, em nome de Jesus, ó Pai, para o Senhor nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, receber cada louvor, cada oração, meu Deus, que está sendo entoada ao Senhor nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que a boa mão do Senhor, Pai, venha cooperar com cada um aqui, Senhor. Ó Pai, que a glória do Senhor se manifeste neste lugar e que o nome do Senhor, mais uma vez, venha ser exaltado e glorificado. Assim, ó Pai, nós te pedimos e já te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude e glorifica esse Deus poderoso. Aleluia. Bom dia, paz seja convosco. Deus abençoe o nosso dia, a nossa vida, essa semana que está se iniciando, que venha ser repleta das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Aleluia. É santo Deus, louvado seja o teu santo nome. Aleluia, santo, santo és o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, 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 santo e poderoso, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do real, a presença do Senhor, ela é real aqui neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Comece a exaltar o nome do Senhor nessa manhã. Comece a dizer que Ele é santo, santo, santo e poderoso. Aleluia, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos nesta manhã. Oh, tu és santo, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa.
casa e morada do Espírito Santo de Deus, e que Ele tem liberdade para mudar as coisas de lugar, para tirar tudo aquilo que não agrada a Ele e encher com a presença dEle. Aleluia, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Espírito Santo. Oh, aleluia, Espírito Santo. Tua presença aqui neste lugar. 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 Eu adorarei, não adorarei. Então eu louvarei. Não há mais na minha alma, então me renderei. Totalmente a Ti adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Junto com os serafins, junto com os serafins cantamos Santo. Junto com os serafins cantamos Santo. Junto com os serafins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Pois o Senhor é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Gratos somos ao Senhor, meu Pai, por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor já fez, meu Pai. Oh, aleluia, aleluia, Tu és santo. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade.
tua casa, te adorando, Senhor. O nosso prazer é sentir a tua presença, Senhor. É poder estar na tua presença, te sentir, saber que pertencemos ao Senhor. É saber que o sacrifício do Senhor não foi feito à toa, não. É poder estar aqui te adorando, Senhor. E sim, espírito e verdade. Não da boca pra fora, Senhor. Sim, espírito e verdade. Oh, aleluia, porque é tão lindo poder te adorar. É tão lindo poder sentir a tua presença, te servir, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Nós somos ao Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aplausos, glorifica o nome do Senhor. Esse mesmo espírito de adoração, receba o coroa de Sarão, que estará louvando o Senhor com cântico, amém? Aleluia. Glória a Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção ao seu lar neste momento. Vamos orar pelas famílias nesta manhã, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus santo, neste momento, Senhor, apresentamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada um. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que se encontra enfermo, ó Pai, aquele papai que está doente na alma, sua mente, no corpo físico, Senhor, entra com cura, Senhor, com transformação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa entrar com libertação, meu Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, papai, sobre cada ente aqui representado, ó Pai, em nome
nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor possa estar transformando, Senhor, os nossos lares. Aqui tem mães orando por seus filhos, papai, avós orando pelos seus netos, esposa, marido, Senhor, filhos orando. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ouve o clamor do teu povo nesta manhã, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós profetizamos com fé, meu Pai, declaramos, crendo, Senhor, no poder que há no nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós, nossa casa, serviremos ao Senhor, nós e nossa família, nossos familiares servirão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, aplaudam, glorifiquem o nome do Senhor, nesse mesmo espírito de adoração. Receba o pastor Valdeci, que vai ser boca do Senhor para mim e para a sua vida nesta manhã. E vamos orar pela vida dele em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda as suas mãos em direção à vida do servo de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, essa manhã nós apresentamos diante do Senhor a vida do teu servo. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa usar ele, Senhor, como boca do Senhor para falar conosco. Que ele venha falar não aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Direciona ele, meu Pai, que o eu dele diminua e o Senhor cresça e apareça através da vida dele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nos dê discernimento da tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor através da vida do teu servo venha fluir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aplaudo e glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais forte para Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Por Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém? Pegue na sua mão sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no livro de Mateus, capítulo 21. Glória a Deus. Hoje eu estou com voz de locutor, amém? Oh, glória. Foi abençoado, mas Deus está dando graça. Mateus 21, verso de número 12. Isso, Mateus 21, 12 diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido ou transformado em covil de ladrões. Em algumas traduções, salteadores. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos ou das crianças de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar o seu coração em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos aqui nesta manhã, de poder entoar cânticos ao Senhor, de poder falar com o Senhor através das orações, dos louvores. Pai, em nome de Jesus, agora fale conosco, Pai. Fale conosco, porque nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós venhamos sair daqui, Pai, não da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acabei de ler aqui um texto
muito conhecido, mas pouco pregado. É, pastor, muito conhecido, mas pouco pregado. Pouco você vai ouvir alguém pregar sobre esse texto que eu acabei de ler. E o título, né, desse cabeçalho aqui é a purificação do templo. Paulo vai dizer numa de suas cartas que eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Isso são figuras de linguagem que a Bíblia utiliza, né? Que os homens de Deus, até o próprio Jesus, falando acerca de, através de parábolas, ou seja, comparações, né? Que acontece no nosso dia a dia. É comum nós vemos uma construção, vemos alguém fazer uma casa, é comum nós vemos pessoas plantando, plantações. Então Jesus sempre usava as palavras, olha, né, que ele era o semeador, que o nosso coração é o lugar para receber a palavra. Então sempre usando o quê? Uma figura de linguagem. E aqui o texto vem dizendo da purificação do templo. E Paulo, como já disse, Paulo usou essa figura de linguagem, dizendo que nós somos templo, nós somos morada, nós somos casa de Deus. Somos casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, pastor, não. Deus habita dentro de mim e de você. É por isso que nós temos que nos reunir, nos congregar, porque aí Deus, né, ele é a comunhão do povo que tem que haver, onde o próprio Deus fala que é quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E o final do texto, o Salmo 133, fala que ali o Senhor, ele estabelece a sua bênção. Então, no meio da comunhão, no meio da unidade, a bênção de Deus. Jesus certa vez disse que uma casa dividida, um templo dividido, um reino dividido, ele não subsiste. Então uma igreja dividida, ela não subsiste. Então enquanto houver comunhão na igreja, Deus permanece. Enquanto houver comunhão na igreja, Deus tem liberdade. Mas quando o povo começa a se dividir, as contendas, o povo começa, cai nessa armadilha, que são armadilhas do diabo, colocar contenda no meio da igreja, aí não tem como Deus operar. Aí é onde o próprio Senhor diz que a casa dividida, o reino dividido, ele não subsiste. E voltando aqui no texto, né? Como eu estava dizendo, nós somos casa de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez uma limpeza no templo. Ele fez uma limpeza na casa de Deus. E nós, como servos de Deus, como templo de Deus, nós também temos que fazer uma faxina. Nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida. A Bíblia vai dizer no texto, no final do texto, que os coxos, os paralíticos iam até Jesus e eles eram curados. Os milagres aconteciam. Mas tudo isso aconteceu depois das atitudes que Jesus tomou. E na nossa vida, para vivermos algo de Deus, não é diferente. Temos que tomar algumas atitudes. Para que o templo ficasse limpo, algumas coisas aconteceram. E para que na nossa vida também aconteça algo, algumas coisas também precisam acontecer. E dentro desse texto, nós vamos encontrar, não o segredo, mas a resposta para que Deus comece a operar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida.
Deus pode fazer tudo. Para Deus não existe nada impossível. Mas a minha atitude, a nossa atitude, impede de Deus fazer o sobrenatural. De Deus fazer aquilo que Ele pode fazer. E aquilo que Ele quer fazer. Primeiro, olha o que a Bíblia diz. E entrou Jesus no templo. Repita comigo. E entrou Jesus no templo. Quem é templo e morada do Espírito Santo? Então Jesus tem que entrar. Então, se Jesus não estiver presente na nossa vida, porque quando falar templo, na nossa vida, se Jesus não estiver presente, meu irmão, não tem como acontecer. A gente pode até querer, a gente pode até desejar, a gente pode até almejar, a gente pode até planejar, a gente pode até estruturar, mas se Jesus não estiver, nada acontece. Lembra quando Jesus fala da casa que foi construída pelo prudente e pelo insensato? O que a Bíblia diz? Que as duas casas ficaram de pé. As duas. Tanto a do insensato quanto a do prudente. Só que a Bíblia diz que a do insensato estava na areia. A do prudente estava na rocha. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é a rocha. Então, se a casa não for levantada sobre a pessoa de Jesus, se a nossa vida não estiver firmada no Senhor, podemos até construir alguma coisa, podemos até arquitetar alguma coisa, mas a Bíblia diz que quando veio a tempestade, veio o vento, veio a situação adversa, a casa que estava sobre a areia, e a Bíblia diz que grande foi a sua queda, mas aquela que estava sobre a rocha, ela permaneceu em pé, ela permaneceu intacta. Então é isso que nós temos que entender, que nós somos a casa, o templo, a morada de Deus. Mas para isso, Jesus tem que fazer morada. Tem uma música que nós cantamos, um louvor que nós cantamos, faça morada em mim. Faça morada. Jesus não quer ser apenas um visitante na nossa vida. Porque o visitante, ele vai na sua casa de vez em quando. O visitante, você tem contato com ele de vez em quando. Mas o morador não. O morador é todo dia. Quem mora com você está com você todos os dias. Então é isso que Jesus quer. Fazer morada em nós. Fazer morada. Tem um texto que Jesus fala, não vou pregar sobre o texto, mas tem um texto que Jesus fala que o espírito maligno, ele sai do corpo do homem e ele anda por lugares, procurando lugar, e quando ele não encontra lugar, ele diz, olha, eu vou voltar de onde eu saí. Aí quando ele volta, ele encontra a casa adornada, porque quando Jesus entra, ele começa a limpar as coisas, Jesus começa a arrumar tudo. Mas quando ele volta, encontra a casa limpa, adornada, mas sem morador, a Bíblia diz que ele entra e traz 7 pior. E o primeiro estado o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. É por isso que essa pessoa, quando ela está na presença de Deus, que ela tem aquele primeiro contato com o Senhor, quando ela se afasta, quando ela vem, Jesus começa a trabalhar. E a pessoa começa a ser liberta disso, liberta daquilo outro e tal. Mas quando a pessoa se afasta e quando o Espírito volta e não vê ninguém morando, o que ele faz? Porque ele traz 7 piores. Então ele vai. Aí aquilo que a pessoa fazia antes, ela volta a fazer e faz coisas que nem fazia. Ou seja, a vida da pessoa vai só piorando, porque agora não é só um demônio, agora é aquele que saiu e 7 pior que ele. Então tem que ter morador. Jesus tem que morar na minha vida. Jesus não pode ser apenas um convidado, Jesus não pode ser apenas um convite. Jesus, a coisa apertada, só podia vir aqui fazer. Não, ele quer morar. Ele quer morar. Se Jesus não for morador, a gente pode fazer o que for na face da terra, mas no caminho não vai para frente, fica parado. Aí a Bíblia diz então, e entrou Jesus no templo. Então primeiro, Jesus tem que ser morador. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo.
e derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quero pegar uma questão nesse versículo aqui. Muitos se davam, então Jesus chegou lá porque estavam vendendo as coisas ali no templo ali. Estava errado porque eles estavam fazendo tal. Só que muitas pessoas pegam essa passagem e falam: é errado vender coisa na igreja, é errado vender salgado, é errado vender isso, não tem nada de errado. A gente tem que entender o texto, a história. É por isso que a gente tem que pesquisar a história, entender por que Jesus fez isso. Jesus simplesmente chegou e sai. Não, nós temos que analisar a história. Primeiro, quando Jesus disse que eles expulsou porque estavam vendo, por quê? Existia no templo um local adequado para vender. Eles estavam vendendo no lugar da adoração. Era como, vou dar um exemplo, era como se eu estivesse pegando alguma coisa, e como se eu fizesse uma barraquinha aqui de cima do altar, e falar: ó, eu estou vendendo isso aqui, eu estou vendendo, alguém quer comprar? Ou seja, eles tinham o lugar onde eles tinham que vender. Por que eles tinham que vender, pastor? Porque naquela época as pessoas vinham de longe para sacrificar o Senhor, o sacrifício de animais. Por isso que muitos vendiam pombas. Então, muitos vinham de longe. E para o trajeto das pessoas até chegar no templo, no caminho o animal poderia morrer. Então o que eles fizeram? Vamos aproveitar para a gente vender os animais para o povo sacrificar o Senhor. Porque Deus não vai aceitar sacrifício de animal morto. Não vai. Então o animal tem que ser vivo. É por isso que nós temos que ser como um sacrifício vivo diante do Senhor. Colocar a nossa vida diante dele. Então, muitos chegavam, né, e compravam ali. Só que eles estavam fazendo dentro do templo, no lugar da adoração. Então por isso que Jesus chegou e... Então não é errado você fazer um salgado. Não, mas tem um lugar apropriado. Lugar apropriado. As pessoas estavam fazendo o quê? Dentro do templo. Dentro do templo. Está errado. E segundo, quando Jesus disse que eles estavam fazendo a casa de ladrão, a casa de Deus, um templo de covil de ladrões e salteadores, por quê? Porque muitos aproveitavam. Infelizmente a gente vê isso não só na casa, não só no. Isso é geral. Tem muitas pessoas que pensam: fulano está vindo de longe, então vou aumentar o preço. Somente esses lugares, eu falo até no bairro onde eu moro. Como o bairro lá tem pouco comércio, então os que tem, se vocês quiserem, vai lá no BH, vai ligar, o preço aqui é tal. Então eles colocam o preço lá em cima. Mas se começar a aparecer um monte de concorrente e colocar um preço mais baixo, eles são obrigados a colocar o preço, senão eles vão perder. Né? Mas enquanto tem pouco, e eles estavam fazendo isso. Aproveitavam que o povo vinha de longe. Porra, o povo está vindo de longe, então vamos colocar o preço, por exemplo, o preço da pomba, que é 500, vamos colocar 1.500. É mais ou menos isso. Então por isso que Jesus dizia que eles estavam fazendo a casa do Senhor de covil de ladrões. Além de estar vendendo no lugar errado, estavam extorquindo o povo por causa da necessidade do povo. Porque o povo não ia vir para adorar e chegar lá e voltar. Não, eles viram com a intenção de adorar o Senhor. A intenção do povo era essa. E muitos pagavam. Então por isso que Jesus chegou agora: estão fazendo a casa do Senhor comércio de ladrões. Então por isso a gente tem que ter o quê? Como diz o povo, como é que é? Só que sabe, a gente medir o quê? A farinha, como é que é o negócio? Medir a farinha e o fubá. Infelizmente, né? A gente tem que... eles estavam fazendo justamente isso. Então por isso que Jesus chegou e botou para fora. Então Jesus não faz as coisas do nada. Então para tudo na Bíblia tem uma explicação. O que aconteceu? Então, voltando aqui. Então primeiro, Jesus estava presente. Segundo, Jesus expulsou os ladrões e salteadores. Diga: eu preciso expulsar os ladrões e salteadores. Pastor, não entendi nada. Vai entender agora.
muitas coisas na minha e na sua vida que tem roubado nosso tempo de adoração com o Senhor, que tem roubado nosso tempo de intimidade com o Senhor. Porque quando a pessoa vem no culto e fala assim: ó, eu não senti nada. Claro, o que você fez o dia inteiro antes de chegar aqui? Porque essa pessoa ela vem: ah, não, eu vou lá no culto porque eu quero isso. Não, a gente vem no culto para dar, a gente vem no culto para cultuar, para adorar o Senhor. O receber já é consequência daquilo que nós vamos fazer. Não é que Deus está fazendo uma troca, mas aonde há adoração, aonde há entrega, Deus também faz a sua entrega. É uma via de mão dupla. Eu entrego o meu louvor, eu entrego a minha adoração, eu entrego para o Senhor, e aquilo que Ele tem que fazer na minha vida, Ele faz. Só que eu deixo os ladrões, os salteadores roubar isso, roubar essa adoração, roubar. Então a gente, o dia, a gente tem 24 horas. Então a gente tem que separar um tempo para Deus. A gente separa tempo para tudo, meu irmão. Para trabalho, para rede social, para amigo, para fulano, para beltrano, para isso, para aquilo. E Deus? Aonde que Deus fica nisso? Aí a gente chega aqui, não estou sentindo nada. A minha vida não está mudando nada. Eu vou e nada acontece. É porque os ladrões, salteadores ainda estão presentes. Nós temos que tirar algumas coisas, irmão, que estão roubando a nossa comunhão com Deus. Estão roubando o nosso tempo de meditação na palavra. Estão roubando o nosso tempo de oração. Estão roubando o nosso tempo de consagração. Estão roubando a nossa comunhão com Deus. Então, para ver essa limpeza, tem que botar os ladrões para fora. Foi isso que Jesus fez. Tem que tirar aquilo que está roubando a nossa comunhão com Deus. E muitas das vezes, meu irmão, botar o ladrão para fora não é fácil, não. Porque ele já entrou. E quando você avista o ladrão lá de fora, o que você faz? Chama a polícia. E se o ladrão já estiver dentro? A dificuldade para ele sair é maior. Então nós temos que tirar para fora os ladrões, aquilo que está roubando o nosso tempo. Não podemos ficar nessa: eu não tenho tempo. Se eu falo que eu não tenho tempo, eu chamo Deus de mentiroso. Porque o próprio Deus fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem tempo, irmão. É o que eu sempre costumo dizer. Quando é para nós, a gente arruma tempo até onde não tem. Quando é para satisfazer, a gente arruma tempo aonde não tem. Mas quando é relacionado àquilo que Deus quer fazer, não tem. Não dá, não sei. Aí vai continuar do jeito que está. Infelizmente. Então, primeiro, Jesus tem que estar presente, tem que ser morador. Segundo, tem que expulsar os ladrões. E terceiro, olha o que Jesus vai dizer. E diz: está escrito. Está o quê? Está o quê? Escrito. Isso fala da minha comunhão com a palavra de Deus. Se eu não tiver comunhão com a palavra de Deus, como é que eu vou ser direcionado por Ele? Qual que é a voz que tem te direcionado? É a voz da sua emoção? É a voz do seu achismo? É a voz do diabo? Ou é a voz de Deus? Porque nessa vida nós podemos ouvir 3 vozes. 3 quantas? 3. A voz de Deus, o próprio Deus fala: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endereçais o vosso coração. Essa é a primeira voz. A segunda voz é a do diabo. O pastor diabo fala. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira foi ofertar ali, eles tinham feito um voto com Deus. Está lá em Atos capítulo 5. Foram ofertar ao Senhor, só que eles já tinham feito um voto. Olha, nós vamos vender essa propriedade. É o voto que nós estamos fazendo. Por isso que voto não pode quebrar, não. Você fez um voto, vai até o final. Fez um voto. Aí de repente, quando eles pegaram aquele dinheiro da propriedade, porque o voto era vender e entregar tudo no altar para suprir as necessidades do tempo.
A Bíblia diz que eles pegaram o dinheiro. Imagina, como é conjecturar? Pegaram o dinheiro, Ananias e Safira. Bem, você tem muito dinheiro. Vamos pegar a parte aqui, você compra aquele vestido que você queria, aquela sandália que você queria. Você compra aquela camisa que você queria, aquela terno. O resto a gente viu. Ninguém vai saber. Não sabia que era o próprio, já estava sobrando. Quando eles vão entregar no altar, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com Tiago, fala com Ananias. Foi portanto que você vendeu a propriedade? Ele foi. Aí a Bíblia diz que Pedro olha para ele: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Está vendo os pés daquele moço que estão parados na porta? São eles que vão te carregar. A Bíblia diz que na mesma hora Ananias caiu morto. Caiu morto. Aí a Bíblia diz que a mulher veio, 3 horas depois, deve estar lá no shopping, trazendo para o deve estar lá no shopping gastando, né? Como diz, ostentando. 3 horas depois ela chega. 3 horas depois, não tem culto ainda. Por isso, irmão, quando passa um tempo, não fica bravo, não. Deixa Jesus. Às vezes a nossa impaciência impede a gente a receber de Deus. Passou um tempinho, deixa, a gente já perdeu tanto tempo na mão do diabo, deixa Deus trabalhar. Aí, 3 horas depois a mulher chega. Quando ela vai lá, Pedro pergunta: aí, foi por tanto vocês venderam? Ela foi tanto. Está vendo? Aqueles moços estão ali, olha. São os mesmos que levaram e sepultaram seu marido. Vai acontecer o mesmo com você. Se na mesma hora a mulher também está morta. Se ela fala a verdade ali, lança por terra a voz de Satanás que eles ouviram. Se ela fala a verdade, ela não morreu, mas ela o quê? Compactou com o erro do marido. Então entenda uma coisa, irmão: salvação individual. Fulano quer ir para o céu, não, então eu vou para o céu, infelizmente, eu te amo, vou te respeitar, mas se você não quer ir para o céu, eu vou. Infelizmente. Porque lá no céu, lá no céu, já falei isso, o próprio Jesus disse: aqui na terra a gente se casa e dá em casamento, mas lá no céu não tem isso não. Lá no céu o nosso sentimento vai ser sentimento de irmãos. Eu não vou ter o mesmo sentimento que eu tenho para minha esposa hoje. Lá não vai ter esse sentimento, esse amor de homem e mulher. Imagine, eu já treinei esse exemplo, foi o último escutar até viajando. Se tivesse esse sentimento de homem com a mulher lá no céu, chegava no céu e ia ter quebra-pau. Chegava lá, a falecida ia falar: opa, chegou meu bem, estava te esperando. Aí a outra: não, você morreu. A outra: não, eu cheguei primeiro. Não, mas eu estou há mais tempo com ele. Ia ter briga no céu. Por isso o sentimento lá vai ser sentimento. Se até aqui na terra tem briga, imagina se tivesse sentimento lá no céu. E às vezes nem precisa ser casado para ter briga, tá? O fuzuejo acontece em tudo quanto é tipo. Então esse sentimento não entra lá. Então a Bíblia diz então que ela morreu também. Mas porque eles ouviram a voz de quem? Do diabo. E a nossa voz? Lembra do filho pródigo? Saiu da casa do pai. Quando ele estava lá na pior, na lama, a voz dele falou com ele, a voz da consciência dele: na casa do meu pai, até os trabalhadores estão comendo melhor do que eu. Eu vou voltar para lá. Quem que a mulher do fluxo de sangue falou? Com ela mesmo? E eu disse comigo: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Então são 3 vozes que nós podemos ouvir. Então está aqui, o segredo está aqui, está escrito: seja guiado pela voz de Deus, seja guiado pela palavra de Deus. Vamos correr aqui. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Ela tinha chamado o quê? Casa de oração. Pronto, está aqui. Eu quero mudança, eu quero resposta, mas eu não oro. Jesus, a minha casa se chama casa de oração. Quem que é casa de Deus? No começo da mensagem, quem que é a casa de Deus hoje? Somos nós. Ele diz: a minha casa é chamada casa de quê? De oração. Então quando nós oramos, nós temos intimidade com Deus. E intimidade, você vai falar coisa, revelar para quem você tem intimidade que você não revelaria para qualquer um.
Isso é ter intimidade com Deus. É oração, ter uma vida de oração. Então, que a minha casa será chamada casa de oração. Então nós temos que ter uma vida de oração. A oração, não vou estender, mas a oração ela gera 3 resultados na minha vida e na sua. A oração ela gera intimidade com Deus, a oração traz resposta de Deus, e a oração ela traz, enfim, experiência com Deus. Então tem gente que quer ter experiência com Deus, mas não ora. Tem gente que quer ter intimidade com Deus, mas tem Deus como um estranho. Porque o nosso conselho que damos para os filhos é esse: não converse com pessoas estranhas. Então, quando eu não converso com Deus, eu tenho Deus como um estranho. Experiência, meu irmão. Todos os homens e mulheres da Bíblia que tiveram experiência com Deus, eles vieram carregados de uma vida de oração. De oração. Tem esse negócio de, falei, não. Se Deus não tiver momento de oração, a Bíblia fala que Elias chega em Israel e fala: olha, segundo a minha palavra. Ele não falou só segundo a minha palavra, ele falou: segundo a minha palavra, tão certo como vive o Senhor, porque ele já tinha falado com Deus. E lá na carta de Tiago, a Bíblia fala que Elias ele orou ao Senhor para que não chovesse. Então tem gente que pega o texto isolado. É um versículo que Elias simplesmente chegou e falou: olha, tão certo como a minha palavra, tão certo como o Senhor não vai chover. Mas já tinha falado, já tinha conversado com Deus. Deus já tinha dado a voz, eles podem falar, porque eu estou assinando embaixo. Você já falou comigo, você já me pediu autorização, você já me pediu para ter essa experiência. Então vai lá e fala, porque vai acontecer. Aleluia. Então tem que ter oração. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes transformado no povo de ladrões. E foram ter com ele ao templo. E foram ter com ele ao templo. Pronto. Qual é o seu motivo de estar aqui hoje? Eu vou lá porque aquele pastor prega muito. Eu vou lá porque aquela pastora ela canta muito. Eu vou lá porque aquele irmãozinho ali, ó, bacana, beleza. Tudo isso é válido. Mas entenda uma coisa: o nosso principal motivo de estar aqui hoje é para ter um encontro com o Senhor. É para adorar. Aqui que eu disse a pessoa: não gostei do louvor, não gostei daquela oração, não gostei. Meu irmão, tudo aqui é para Deus. O culto é para Ele. Nós vemos aqui para cultuar, não para ser cultuado. Nós vemos para cultuar. Então por isso que essa pessoa entra da mesma forma e sai às vezes até pior que está. Porque ela acha que o culto é para ela, que o culto seja direcionado a alguém. Não, o culto é para o Senhor. Você pode até gostar de mim, não gostar, mas venha para adorar o Senhor. Venha para ter um encontro com o Senhor. Venha aqui por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você crê, então aplaude e glorifique o nome dele nesta manhã. Então, foram ter com eles ao templo os cegos e os coxos, e ele os curou. Viu que depois de tudo isso que aconteceu, que Jesus entrou, que expulsou os cambistas, que teve o que a Bíblia diz que estava escrito na palavra, que teve a questão de Jesus, a questão da oração, e depois de tudo isso é que teve cura, que teve milagre, que teve mudança, que teve algo de Deus. Aí a Bíblia diz: vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, olha, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignados. Infelizmente, tem gente que não gosta de ver Deus te abençoar. Essa é a realidade. Eles viram Jesus curando, meu irmão, e reclamaram, ficaram indignados. Então, infelizmente, tem gente que não gosta da minha e da sua vitória. Só que quem paga minhas contas é a sua Deus. Então a gente tem que preocupar com isso não. Falar mal de mim e de você vão falar até o último dia que nós estivermos aqui na terra. Mas uma coisa é certa: quem nos justifica é o Senhor. Quem conhece a minha vida e a sua é o
Senhor. Ah, mas fulano agora fulano está aí na igreja, depois de tudo agora fulano. Mas irmão, ninguém tem nada a ver com a sua vida. A sua vida pertence ao Senhor. Tem gente que fica preocupada, ah não, fulano não deixa falar, irmão. Se falaram mal de Jesus, não vou falar de mim e você. Se perseguiram Jesus, não vão perseguir a mim e a você. Então não fica preocupado, não continua a sua caminhada. Como diz aquele hino antigo, né? Segura na mão de Deus e vai. Se as irmãs puderem depois até escrever, a gente não tem que falar com a irmã Vera, eles escrevem, aí coisa assim, canta em nome de Jesus. Amém? Amém. Segura na mão de Deus e vai. Segue seu caminho com o Senhor. Aí a Bíblia diz que eles se indignaram e disseram: ouço que esses dizem. Jesus lhes disse: sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Jesus estava ensinando para ele: olha, Jesus estava falando, pega o exemplo das crianças. Jesus falou: olha, das crianças é o reino dos céus. Por quê? Por causa da pureza da criança. Então até o nosso louvor tem que ser com pureza. O perfeito louvor é um louvor puro. Se eu chegar aqui, meu irmão, cantar o melhor louvor, pode ser até aquele que está estourando as paradas, como diz por aí, né? Aquele melhor louvor que a gente vê por aí, que esse louvor está alcançando. Você pode cantar esse louvor, mas se o nosso coração estiver duro, se o nosso coração estiver com ódio, com mágoa, com rancor de alguém, não é um perfeito louvor. Esse Deus não recebe. Então o perfeito louvor tem que ser com o coração quebrantado, o coração puro. Então ele perseguido, não tem problema não. Vou continuar adorando meu Senhor. Que Deus tenha misericórdia de como o próprio Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus estava lá na cruz. Jesus estava vendo diante dele aqueles que ele curou, aqueles que ele deu vista, aqueles que ele fez levantar. Jesus, que todos aqueles que ele operou milagre, e o povo estava gritando: crucifica, crucifica. E os outros lá que Jesus operou, eles viram Jesus operando milagre, falaram assim: você não é o filho de Deus? Desce daí, você não, como você não é o cara. A Bíblia diz que Jesus olha e diz: Pai, perdoa, pois ele não sabe o que faz. Então quando alguém te persegue, eles não sabem o que eles estão fazendo. Bom seria se soubesse, porque quem mexe com um homem ou com mulher de Deus é como se pôr a mão na caixa de mariposa. Está arrumando problema. Mas fica firme, porque Deus, ele requer de nós firmeza. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Se você entendeu a palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Feche os olhos. Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, eu te agradeço por esta manhã, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, continua ministrando ao coração do teu povo e da tua igreja. Pai, que nós venhamos ser homens e mulheres sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor. Pai, que nada e ninguém possa nos impedir, Senhor, de alcançar aquilo que o Senhor tem preparado. Mas que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, deixar o Senhor fazer morada em nós. Deixar, ó Deus, que o Senhor seja não um visitante, mas um morador. Que nós venhamos arrancar das nossas vidas, ó Pai, os ladrões espirituais que têm roubado a nossa comunhão, têm roubado o nosso tempo com o Senhor, têm roubado a nossa intimidade com o Senhor. Ó Deus, que nós venhamos ser homens e mulheres, ó Pai, que vivem uma vida de oração, homens e mulheres guiados pela Tua Palavra, Senhor, que venhamos ter fome e sede da Tua Palavra, que não venhamos negligenciar a Tua Palavra, para que nós venhamos entender, ó Pai, e compreender e ter sensibilidade das vozes que estamos ouvindo, se é da voz do Senhor, se é da voz do nosso íntimo, ou se é da voz do nosso adversário. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, ter ouvidos sensíveis pela Tua voz, Senhor, porque a voz do nosso eu, a voz do adversário, quando nós temos sensibilidade à Tua voz,
outras vozes não podem nos dominar, outras vozes não podem nos guiar, a não ser, ó Pai, a voz do nosso eu, do nosso íntimo, para buscar ao Senhor, para reconhecer que erramos, para reconhecer que precisamos do Senhor, para reconhecer, ó Pai, que a nossa resposta, que o nosso milagre, que a nossa bênção está ligada ao Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que a voz do adversário, ó Pai, seja aniquilada, que nós não venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, aceitar a voz do adversário, mas que nós venhamos ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. E no nome de Jesus, ó Pai, receber da parte do Senhor as maravilhas que só o Senhor pode fazer. Que nós venhamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres, ó Pai, que estão dispostos, ó Pai, a ter uma vida de intimidade com o Senhor, Pai, porque a intimidade com o Senhor é a chave para abrir a porta do céu. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a oração é a chave da vitória, meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos perder, ó Pai, o desejo de orar, que nós não venhamos, ó Pai, perder a necessidade de orar, que nós, ó Pai, mesmo chorando nós oraremos, mesmo, meu Pai, gritando nós oraremos, mesmo, meu Pai, em lutas nós oraremos, porque nós sabemos, ó Pai, que o choro pode durar uma noite, mas quando nós oramos, a alegria ela vem pela manhã, a alegria vem porque o Senhor é um Deus que atende o clamor do teu povo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. E você diz amém, e aplaude e glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Pode se sentar. Vou dar os últimos avisos. Nós vamos para casa mais que abençoada no nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, lembrando que às 7 horas nós temos nosso segundo culto, né? E, enfim, e às 6h20 nós temos a nossa escola bíblica dominical. Amém? 6h20 escola bíblica. E às 7 horas o nosso culto em nome de Jesus. E terça-feira a terça do clamor às 8 horas. E quarta-feira às 8 horas o nosso culto de cura e libertação em nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar uma coisa? Amém? Lembrei, irmãos. Ali deixei, os irmãos já, eu deixo os tijolos ali que nós vamos, a irmã não tinha falado no passado, não. Nós vamos mudar esse altar daqui para lá para ganhar espaço aqui, para a gente organizar as cadeiras aqui, para poder mais cadeiras, né? Nós vamos começar a fazer algumas reformas aqui no decorrer dos tempos, né? E primeiro passo, vamos fazer o altar, que é a mudança do altar. Pode. Amém? Então nós vamos ter esse projeto em nome de Jesus, de fazer algumas mudanças aqui. Amém? Irmãos, então vamos para casa mais abençoada, em nome de Jesus.